Fala Pregador, a série para quem ama pregar a palavra de Deus e ama pregação. Pregadores, pregadoras. Eu sou o pregador Denis Pereira e a minha ideia aqui é ajudar você com algumas dicas, com palavras que, se eu tivesse recebido no início, eu não teria errado tanto. Então eu estou aqui para ajudar você e motivar você no brilhante ministério da pregação. Estamos falando sobre muitos temas, sobre as agendas, sobre as informações que você precisa para fechar uma agenda. Estamos falando sobre o pregador e as viagens, os bastidores da pregação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é pregação. Você precisa entender e saber o que é pregação para poder se entender como pregador. Você sabe o que é pregação? Então pega lápis, caneta, papel, bloco de notas, a sua Bíblia e vem comigo, o conteúdo de hoje está imperdível. O que é pregação? Para entender o que é pregação, você precisa entender 4 termos ou 4 palavras. E eu já quero lhe indicar o livro Pregação Pura e Simples de Stuart Olyott. É uma leitura obrigatória. É um livro fininho, mas com conteúdo extraordinário que todo pregador deve ler e deve absorver o conteúdo desse livro. Então, 4 palavras, 4 termos que têm a ver com pregação e, claro, como pregador. Anote aí, a primeira é kerusso. É um termo grego, é um verbo que significa declarar e que refere-se à mensagem de um rei. Quando um rei tinha uma mensagem para os seus súditos, o que ele fazia? Ele enviava o arauto e o arauto proclamava ao povo a mensagem do rei. Agora preste atenção, o arauto não podia alterar a mensagem, mudar a mensagem, porque quando o arauto falava, o povo entendia que era a voz do rei que estava falando, porque o arauto é aquele que fala a palavra do rei sob a autoridade do rei. Pregador é aquele que fala a palavra de Deus. O pregador precisa ter o cuidado para não mudar o sentido das palavras e guiar as pessoas enquanto prega para um caminho errado, não conduzi-las, não ser fiel na sua pregação, na sua proclamação da palavra de Deus. Em Mateus 3:1, a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando. Essa palavra aqui é kerusso, pregando. Ele estava proclamando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Kerusso, anotou aí? A segunda palavra, e presta muita atenção, aliás, eu esqueci, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, isso é muito importante, e aqui nos comentários deixa a sua sugestão, deixa aqui a sua pergunta, logo a gente grava um episódio só respondendo perguntas sobre pregação, pregador, ministério, enfim, sobre tudo. Deixa aí sua participação e, claro, dê like no vídeo. O segundo termo é euangelizo, é um verbo grego que significa trazer boas notícias ou anunciar boas novas. Em Lucas 2:10, o anjo disse: eis aqui vos trago boa nova. Entende isso? Então, pregar é evangelizar. E preste atenção nesta informação que eu vou lhe dar. Presta atenção nesta informação que eu vou lhe dar. Toda pregação precisa ser fiel, kerusso, e evangelizar, apresentar as boas novas de salvação. Por quê? Porque uma coisa e outra, elas estão juntas, elas estão unidas. Leia Lucas 4:18 e 19. Proclamar o arauto, proclamar é, portanto, evangelizar. E evangelizar é proclamar. Estas coisas não estão separadas, pelo contrário, elas se
completam. Está anotando aí? A terceira palavra, o terceiro termo que deve estar linkado com a pregação e na vida do pregador é martureo. Eu amo esses termos em grego. Martureo, que significa dar testemunho dos fatos. Só tem um detalhe. Na maioria das vezes, quando falamos em testemunhar, nós testemunhamos experiências pessoais de salvação. Acontece que experiências pessoais são subjetivas. Cada um tem a sua, cada um tem sua história, cada um tem o seu tempo. O testemunho que deve estar envolvido na pregação é testemunho dos fatos bíblicos. É apresentar a Bíblia como a verdade factual que ela é. Ou seja, é apresentar a vida de Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a eternidade de Cristo e a sua promessa de voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, é pregar a palavra de forma convicta. Nós vivemos um tempo em que, às vezes, nós damos mais ênfase a um termo filosófico do que ao texto bíblico. Não, o pregador precisa ser fiel ao texto e apresentá-lo como fato. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade absoluta. Esse martureu é dar testemunho como alguém que viu, como alguém que presenciou. É como se você estivesse num tribunal sob juramento, prestando um testemunho diante daquele tribunal. Isso que é martureu, é ser fiel ao testemunho e testemunhar com fidelidade. E a quarta palavra, o quarto termo é didasco, que daí vem doutrina, vem ensino, não é? Que é pronunciar em termos concretos o que a mensagem significa em referência ao viver, ou seja, é aplicar a pregação. Ou seja, o ouvinte precisa sair do ambiente, levando para sua casa algo que seja prático para o seu dia a dia dentro da pregação. A pregação não pode ser algo que o ouvinte sai dali e não leva nada para aplicar na sua vida. Então a pregação, ela precisa anunciar, mas também precisa conduzir o pecador ao desejo de mudar e à mudança de vida, a querer mudar. O evangelho, mais do que mudar de status, é mudar de destino o pecador. Então, isso é pregar. E aqui vai o bônus deste nosso episódio. Preste atenção. Toda pregação, ela precisa compreender estes 4 elementos. E se a partir de hoje você começar a pensar com esta mentalidade, um dos grandes problemas do pregador você deixará de ter, que é falta de conteúdo e de consistência na sua pregação. Por quê? Porque você terá muito mais elementos para apresentar na sua pregação. Por quê? Porque a pregação não pode ser evangelística, por exemplo, nem doutrinária. Sabia que biblicamente não existe isso? Não existe pregação evangelística e pregação doutrinária. Não tem isso. Pregação é pregação. Ela tanto é evangelística quanto é doutrinária. Paulo, quando escreve Romanos 1,15, ele disse assim: quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ele está escrevendo para a igreja. A igreja também precisa ser evangelizada, precisa ouvir as boas novas de salvação. O pecador, ele precisa reconhecer seu estado miserável, mas ao mesmo tempo ele precisa ser levado ao conhecimento de que existe uma esperança para a sua vida, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Por isso eu concluo dizendo, e entendendo isso de uma maneira muito linda e apresentando aqui para vocês, que a pregação ela vai compreender estes 4 elementos. Seremos fiéis à palavra de Deus. Nós vamos apresentar as boas novas de salvação. Nós vamos trazer às pessoas um testemunho vivo do Cristo ressurreto. E nós vamos terminar aplicando a mensagem, conduzindo os ouvintes
a mudarem de vida pelo poder da palavra de Deus, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós compreendemos estes 4 verbos, estes 4 termos, nós estamos pregando. E lembra disso, não há distinção. Não importa se você está pregando para a sua igreja, só tem crente, ou se você está pregando uma praça para incrédulos. Pregação precisa ser completa em todo e em qualquer ambiente. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado deste segundo episódio. Fique atento, inscreva-se, ative o sino de notificações todos os dias às 18h56, uma estreia nova aqui no canal. Um forte abraço, eu te espero no terceiro episódio, que eu vou falar sobre o pregador e as viagens. Te espero lá.